Olá a todos, sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. Nós hoje temos connosco o Major-General Agostinho Costa, temos o Alberto Cunha também, o nosso comentador permanente. Bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Como eu estava a dizer, nós temos connosco hoje o Major-General Agostinho Costa. Muito bem-vindo, Major-General. O Agostinho Costa é um especialista em temas internacionais e um analista de temas de defesa, acima de tudo. E está hoje connosco para falar de um tema muito interessante e que nós enquadramos com o O de Ordem Internacional. E o Major-General trouxe-nos este tema porque nós queremos ir um bocadinho a fundo, ao contrário daquele normal pegar pela rama do tema desta nova ordem internacional que se está a formar no planeta, com novos líderes, com aqui uma organização diferente das alianças também. E eu vou começar primeiro por uma pergunta muito geral, que é: porque é que o Major-General quis trazer-nos este tema e porque é que acha que é um tema interessante para nós entrarmos aqui a fundo? Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto para partilhar o espaço digital com o senhor, em particular com o professor, que já nos encontramos noutras sedes, naturalmente. Fundamentalmente, a proposta deste tema, que nem deveria ser O, devia ser a desordem internacional em que estamos, não é? Mas digamos, em termos doutrinários, em termos, é a ordem internacional. É porque, seguindo aquilo que Mark Carney disse na conferência de Davos, nós estamos efetivamente num processo de ruptura. Estamos num momento em que não só as percepções são de fora, porque é normal, quem tem uma visão de fora, portanto, quem está fora daquilo que é usual chamar o Ocidente alargado, ou o Ocidente na qual nós nos inserimos, que, digamos, temos a visão do mundo, o Euromundo, como falava o saudoso professor Adriano Moreira, quem está de fora tem uma visão diferente, agora é alguém de dentro. É um homem digamos, do G20, do G7, perdão, alguém de uma potência relativamente relevante, o Canadá, que nos vem dizer que a ordem internacional baseada em regras não é bem aquilo que nos contaram e, efetivamente, neste momento estamos numa situação em que o líder dessa ordem, que é os Estados Unidos, nosso vizinho, é alguém na qual a confiança não é grande. Portanto, não é apenas este pormenor, mas é aquilo que estamos a assistir hoje no plano global, nomeadamente na Europa. Já vamos a caminho de 5 anos de conflito. É uma guerra no teatro de operações da Ucrânia que, digamos, confronta dois antagonistas regionais, mas o conflito é global. O conflito é mais do que isto. E é agora no Médio Oriente, numa situação bastante crítica, e no dia de hoje, digamos, os nossos olhos estão apontados para a China, onde está o presidente Trump, onde se jogam, digamos, onde se mexem as pedras de um tabuleiro de xadrez, em que o terceiro teatro de operações desta confrontação, que é o da Indo-Pacífico, está em termos verbais na ordem do dia. Aliás, foi um dos recados que Xi Jinping passou, e falou numa coisa que nós normalmente no espaço mediático costumamos falar, na armadilha de Tucídides, e na alocução de Xi Jinping disse: vamos fazer tudo, oxalá que o princípio da armadilha de Tucídides não se aplique, assumindo-se como a grande potência competidora, digamos, para não dizer adversária, que é assim que os Estados Unidos a veem e que são, efetivamente, no plano da luta pela hegemonia mundial. Portanto, é esta desordem internacional que está a alterar a ordem que nós conhecemos, a ordem que saiu do final da Guerra Fria, a ordem do fim da história, de Fukuyama, e que hoje estamos ainda a procurar juntar as pontas.
porque não percebemos ainda, não vemos ainda com toda a clareza a forma como este processo se vai desenvolver, em que medida é que estas relações Estados Unidos-Rússia se destinam a enfraquecer a China, Estados Unidos-China se destinam a enfraquecer a Rússia, e em que medida, portanto, em que em última instância não entramos efetivamente num período de política do poder em que as grandes potências, em última instância, entendem-se. Obrigado, Major-General, por este enquadramento. E Alberto, o Major-General dizia aqui uma série de pontos muito essenciais para esta discussão que nós queremos ter aqui hoje, mas se calhar a mais fundamental, e porque estamos de facto num momento em que Donald Trump está de visita à China neste momento, se calhar vamos olhar primeiro para aí, ou seja, esse papel que os líderes e principalmente a mudança de liderança nos Estados Unidos nas eleições de há 2 anos tiveram nesta desordem mundial, como falávamos aqui. Trump vai de visita à China, que é de facto esta grande adversária, é adversária acima de tudo, não é? Trump desembarca com uma série de líderes de negócios dos Estados Unidos também, e isso se calhar também é um ponto interessante, ou seja, isto também denota uma forma diferente de fazer política e uma forma diferente de olhar para o poder político, e que foi, se calhar, uma coisa que Trump de facto veio trazer à ordem mundial. Como é que tu vês esta visita de Trump à China? Vamos olhar para isso especificamente, e o simbolismo também deste desembarque com um outro tipo de poder a ligar-se também ao poder político. Sim, eu acho que vou começar por esse ponto, que acho que é muito interessante, e depois até quero fazer 3 pontos, e o terceiro até queria falar de um ponto excelente que o Major-General fez sobre a questão do Ocidente, porque o que para nós parece desordem, para outros pode não parecer desordem, fora desse Ocidente alargado. É muito instrutivo que tanto Elon Musk como o CEO da NVIDIA tenham ido a esta visita, e, de certa forma, isto é os Estados Unidos a reconhecerem implicitamente que o capitalismo planeado da China é mais eficiente para competir na ordem atual. Porque se nós pensarmos em momentos históricos, saindo da pessoa Trump, se nós pensarmos num momento histórico mais alargado, do que eu chamaria o auge do neoliberalismo, que vai pelo menos desde 1961, quando Richard Nixon saiu do padrão do ouro, até à crise de 2008, e atravessou o Reagan, Clinton, ou seja, democratas e republicanos, havia esta ideia de que os Estados Unidos competiam mais do que as outras alternativas de poderes que definem as ordens mundial, porque o mercado não estava, digamos, acoplado ao Estado. E o que nós vemos agora é um regresso do Estado, porque aquilo que é o capitalismo feito pela China revelou-se mais eficiente. E, portanto, esta ideia de que, ou seja, as empresas de Elon Musk ou a NVIDIA continuam a ser empresas privadas, ou a Palantir continuam a ser empresas privadas, mas claramente estão enquadradas profundamente pelo que é o Estado norte-americano, seja por contratos, seja por regras. Não há uma independência. E, de certa forma, isso já é implicitamente reconhecer o sucesso da China. Mas depois há aqui uma segunda vertente, que é a questão de existem muitos poderes, portanto, é uma ordem multipolar e há vários poderes que têm capacidade de jogar o jogo mundial. Mas eu quero sugerir, e lembro que nós já falámos nisto noutras sedes, que só os Estados Unidos e a China conseguem competir no segundo conflito, quase num nível meta, que é definir as regras do jogo. Ou seja, não só jogar o jogo, mas definir as regras do jogo. E se nós pensarmos que as regras do jogo, e o que é o jogo? É o sistema internacional, ou seja, o sistema económico, financeiro, aquilo que são as organizações. Na Guerra Fria, os dois lados, com modelos ideológicos muito diferentes, aceitavam o sistema das Nações Unidas. Nós temos que ser aqui claros. O sistema das Nações Unidas não funciona da mesma forma que funcionava há 40 anos. E o que é que está a acontecer? Os Estados Unidos e a China estão a lutar por ter uma maior percentagem no que é definir o sistema do futuro. E, de certa forma, a China está a perceber melhor do que os Estados Unidos, nomeadamente com esta administração, que é pelas alianças e pelas instituições que se consegue fazer essas regras. Vou dar aqui 2 exemplos. A Organização de Cooperação de Xangai, isto é uma forma da China preencher o vazio do sistema das Nações Unidas como uma organização própria. Os BRICS. Nós aqui com os BRICS, e acho que este é um tema que a gente vai explorar mais, nós temos que ter cuidado porque a China tem uma agenda de desdolarização para os BRICS que não é seguida por todos os BRICS, nomeadamente a Índia e o Brasil, que têm o seu próprio interesse. Mas essa agenda existe, e o facto dos Estados Unidos não estarem lá e, por exemplo, o Irão ter sido convidado a entrar lá, diz-nos algo sobre a forma como as potências regionais se estão a cumprir. E acaba este ponto com o terceiro ponto, e é exatamente aquilo que o Major-General disse. Do ponto de vista do Ocidente, os Estados Unidos desistiram de ser a potência hegemónica liberal, e eu tenho sempre que recordar que aqui hegemonia não é uma palavra má. O poder hegemónico aqui é no sentido de os Estados Unidos
é o fulcro do sistema, oferece previsibilidade, garante a liberdade de navegação, garante a segurança e, em troca, tem a projeção de poder. Ora, os Estados Unidos não aceitam fazer este papel. Agora tem que ser os aliados, digamos, a assegurar a sua segurança e a comprar material americano. Portanto, do ponto de vista ocidental, isto é uma desordem. Porquê? Porque aquele poder que fazia a ordem já não significa. Do ponto de vista de fora do Ocidente alargado, isso é visto de uma forma muito diferente. E acabo com isto. Nós falamos sempre da ascensão da China. Do ponto de vista chinês ou até asiático, não há ascensão da China. Há regressar ao ponto que eles tiveram durante milénios. O Império do Meio. Tiveram aquele século e meio de século de humilhação, que aliás Mao Zedong, e agora estão a voltar ao lugar deles. E, Major General, eu ia perguntar sobre esta questão da China, se nós vamos olhar daqui a uns anos para o momento que estamos a viver e vamos identificar, se calhar, este ataque ao Irão como um momento decisivo nesta queda das alianças dos Estados Unidos e um momento decisivo para este assumir da China de um papel centralizador também na hegemonia política mundial, principalmente tendo em conta esta influência no contexto dos BRICS e dos países em desenvolvimento. Muito obrigado pela questão. Digamos, estamos a olhar em termos de futuro, fazer perspectiva. Hoje, a ordem internacional, digamos, é uma ordem muito mais complexa do que era no tempo da Guerra Fria. Falou o professor muito bem, o professor Alberto Cunha falou muito bem que a realidade hoje é diferente da realidade da Guerra Fria. Na Guerra Fria havia a particularidade que os adversários estratégicos dos Estados Unidos não eram adversários económicos, os adversários económicos não eram adversários estratégicos. Portanto, ponto, não é? Os adversários económicos eram os derrotados da Segunda Guerra Mundial, aliados dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, Japão e Alemanha, como sabemos. O adversário estratégico era a União Soviética, não era um adversário económico. A China ainda estava, nem à bicicleta tinha chegado ainda, estava ainda numa fase daquele livrinho que dizia quando a China despertar, etc., ainda com Mao Tse-tung, etc. Hoje a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. É complexa e, em certa medida, o que nós assistimos com a administração Trump é um redefinir de trabalho. Digamos, na prática, é aquilo que nós não estávamos habituados, porque faz-me agora um dos secretários de Estado da Defesa norte-americana, que há uns anos, não foi, aqui há uns anos, quando disse na NATO, não vai haver um Cáucaso europeu na NATO, isto é, não vai haver um pilar europeu na NATO. Quando a Europa, estamos a falar nos anos 90. Madeleine Albright? Não, era um homem, foge-me o nome dele, não é uma pessoa, não é digamos, alguém muito conhecido, mas foi alguém que numa cimeira da NATO disse aos seus parceiros, a NATO continua a ser o pilar essencial da segurança europeia e não faz sentido haver um pilar europeu independente. Hoje o discurso é completamente diferente. Hoje os Estados Unidos dizem têm que tratar da vossa segurança, têm que investir 5% na defesa, porque os Estados Unidos, a percepção que têm é que a dimensão da tarefa é demasiado grande para a própria capacidade dos Estados Unidos. E os Estados Unidos são sobreestendidos, estão uma sobreextensão estratégica no plano global e implica aqui haver a divisão de tarefas. E a divisão de tarefas é o teatro europeu é entregue aos europeus, como vemos, a guerra da Ucrânia foi delegada nos europeus. Os norte-americanos, ao contrário do que muito se diz, não se retiraram, quer dizer, nós continuamos a apoiar com material, etc. Deixamos, e não obstante, depois há aqui um canto de sereia da parte de Moscovo para ver se há um desligar. Não vai haver desligar nenhum, porque os interesses permanentes são permanentes e os americanos sabem muito bem. Depois há no Médio Oriente uma procura, através dos acordos de Abraão, de haver ali uma coligação local que possa, em certa medida, reforçar o papel dos Estados Unidos, e depois na Indo-Pacífico há o AUKUS. O AUKUS, que é apenas os 4 países, mas tem também as Filipinas, tem o Japão, tem a Coreia do Sul, e lembramos que os Estados Unidos disseram ao Sr. Macron, deixe estar aí com a NATO na Europa, não há gabinete nenhum da NATO e nem queremos os franceses aqui. Portanto, e a Austrália renegou o contrato que tinha dos submarinos. Perfeitamente, o contrato dos submarinos, que foi um murro no estômago aos franceses, e os norte-americanos, submarinos nucleares para a Austrália já. Portanto, o que há, efetivamente, da parte da política norte-americana é uma divisão de tarefas. Percebendo que neste momento, não tem um opositor, tem vários. E
o grande opositor, aqui o Soutor perguntou muito bem, este é um momento seminal, um momento, é capaz de ser, o que se está a passar neste momento nos 2 teatros de operações, os chineses estão a acompanhar o processo, neste momento já perceberam que se tiverem a entrar numa guerra, por exemplo, umas lições aprendidas, se tiverem que entrar em guerra com os Estados Unidos, aliás, no Indo-Pacífico, já não atacarão o Taiwan, vão atacar as bases americanas na região, vão eventualmente plasmar aquilo que fizeram os iranianos, coisa que nunca passou pela cabeça aos russos. Já ouvimos os russos a levantar a voz. O que quer dizer que já tiraram conclusões também do que se passou, do que está a passar no Médio Oriente. Isto é, em termos percepcionais, há uma mudança. Os Estados Unidos continuarão a ser uma grande superpotência, indiscutível. Só que neste momento há muitos competidores no teatro. Depois, aqui apenas como último ponto, ouvimos hoje que um dos recados que Xi Jinping passou a Trump foi o único ponto em que poderemos eventualmente entrar em conflito é a questão de Taiwan. E colocou 4 linhas vermelhas, foi através do embaixador nos Estados Unidos. 4 linhas vermelhas. Há 4 coisas que não se discutem em Pequim. Primeiro, Taiwan. Segundo, as questões de direitos humanos e da democracia. Terceiro, o modelo económico. Quarto, o modelo político. Portanto, definiram o terreno. Na prática, estabeleceram o espaço em que Trump se pode movimentar. Um último ponto, é que pode ser mera percepção, mas há entre digamos, o approach, a postura americana e a postura chinesa, alguma diferença. A postura americana é uma postura de soma zero. Tradicionalmente, toda a estratégia americana é uma estratégia soma zero. Isto é, o que eu ganho, você perde. O que você ganha, eu perco. A lógica é mais ou menos esta. Aliás, ouvimos o Marco Rubio no Air Force One a dizer isso precisamente. Se eu fosse no governo chinês, tinha a mesma coisa. Eles querem ocupar a nossa posição e nós temos de defender a nossa posição. Uma lógica de soma zero. A lógica chinesa é um bocadinho diferente. É claro que a corrida é a mesma, é hegemonia, não é? É quem é que dentro de 5, 10 anos terá o controle hegemónico. A lógica chinesa é mais uma lógica win-win, na perspectiva chinesa, não pode não ser. Na perspectiva, é por isso que os chineses estão a ser mais eficazes. E depois o capitalismo chinês... em relação ao liberalismo europeu, e tenho um amigo que costuma dizer, e mesmo terminal costuma dizer, quer dizer, não me venham com a economia planificada, querem algum espaço mais planificado do que a União Europeia, que é um espaço de regras em que só se pesca o que se pode, só se cultiva o que se pode. Portanto, se há economia planificada, é a europeia. Portanto, estes paradigmas, estes chavões que usávamos... Podem não ser bem planificados. Como é óbvio, e podem não ir até digamos, à satisfação dos agricultores, dos pescadores, etc. Mas a Europa é um espaço de normas, normativo. Portanto, a realidade, nem a economia é completamente selvagem como era no período liberal do século XIX, nem é completamente planificada como era no período soviético. Sim, e Alberto, o Major-General traz aqui para cima da mesa também esta questão europeia, porque nós estivemos aqui a falar desta questão da ordem mundial e da divisão dos poderes, mas há aqui, na nossa perspectiva eurocêntrica, esta questão da União Europeia principalmente. Sim. E o papel que nós temos, e queria que tu olhasses para isso primeiro, ou seja, no meio desta batalha, principalmente entre a China e os Estados Unidos, onde é que fica a União Europeia nesta nova ordem mundial, e também começar aqui a abrir um bocadinho a porta à Rússia. Ou seja, o Major-General falava da Rússia começar a levantar um bocadinho a voz, também validada por esta transformação. Ou seja, União Europeia e Rússia, como é que estas duas peças entram aqui neste puzzle? Uma das minhas académicas favoritas é a Susan Strange, que eu aliás uso muito na minha análise, que é uma analista da Escola da Economia e Política Internacional e que popularizou um conceito que agora está a regressar, que é o poder estrutural. Ou seja, é uma abordagem holística à geopolítica. E, por exemplo, o conceito de poder estrutural tem 4 componentes principais, que é a economia, a finança,
a segurança e o conhecimento, ou seja, o controle sobre as cadeias de conhecimento. Se eu controlo a forma como o conhecimento é difundido, seja a nível tecnológico, seja a nível dos valores do conhecimento, eu consigo controlar aqui os outros países. E depois tem outras, digamos, estruturas secundárias, que é o comércio, o welfare, energia. Bem, para dizer o quê? Para mim, às vezes, nós perdemos demasiado tempo com debates institucionais na União Europeia. O que é importante, e para mim é indispensável, a única forma da União Europeia poder jogar este jogo que nós estamos aqui a descrever, é ter um sistema que permita, de facto, agregar o poder estrutural dos vários, da França, da Alemanha, da Itália e talvez até, eventualmente, em certos aspectos, do Reino Unido. Porque, neste momento, a União Europeia, em termos de ator geopolítico e geoeconómico, não é mais do que a soma daquilo que os países são. Infelizmente, devia ser. E se não for, não vai conseguir jogar o jogo. Agora, nós podemos pôr a questão, que é uma questão legítima, se a União Europeia tem de ser um ator ou pode simplesmente deixar os outros atores jogarem o jogo do sistema, das relações internacionais. Na minha opinião, a guerra da Ucrânia, mas também a guerra no Médio Oriente, que expôs mais uma vez a dependência da Europa, como a guerra da Ucrânia expôs as dependências da Europa, seja energética, seja securitária, demonstram claramente que não é uma questão de escolha. Se a União Europeia não jogar este jogo, alguém vai jogar por ela e vai estar no tabuleiro de jogo, mas não vai ser um dos jogadores. Eu acho que há sinais positivos. Eu acho que o facto no último ano, terem sido assinados vários acordos comerciais e hoje em dia, tendo em conta esta interligação, é por isso que o poder estrutural é tão útil, um acordo comercial não é só um acordo comercial. Porque vamos pensar num acordo comercial em que eu, país A, exporto matérias-primas ou matérias energéticas aqui ao país B e o país B me exporta equipamento que eu preciso para refinar e transformar essas matérias. Nós estamos dependentes um do outro. Se houver um conflito político em que o país B está do lado diferente do país A, eu, como exportador de energia, posso dificultar a exportação de energia ou posso pô-la mais cara. E agora o país B vai ter que diversificar, mas isso custa dinheiro e custa tempo. Portanto, isto ou seja, a globalização não acabou. O que acabou foi esta ideia muito naiva dos anos 90 que a globalização significa que ora, o mercado é que interessa e os Estados não interessam. Não, a dependência interessa. E a interdependência é cada vez mais usada. E, por exemplo, falando da questão da Rússia, este é um dos temas que eu e o General temos uma opinião mais diferente. Eu não considero que a Rússia esteja neste momento ao nível de ditar as regras do jogo. Acho que a Rússia tem uma enorme crise demográfica, acho que a Rússia tem uma enorme crise económica, e há números que o demonstram, e acho que este conflito alargado dos mais de 4 anos, na Ucrânia, em que ainda não conseguiu, e penso que não vai conseguir atingir os seus objetivos políticos, e a Rússia tem revelado alguma incapacidade de trazer os seus países vizinhos para a sua órbita, apesar de algumas tentativas, como a União Eurasiática, significa que a Rússia não está ao nível dos Estados Unidos e da China. Mas a Rússia, com 1/3 da população da União Europeia, está a provocar enormes dificuldades àquilo que é a sua economia, as bases da sua economia e as bases da sua política externa. Isso é claríssimo. E, para mim, mais uma vez, há essa necessidade da União Europeia de ser um ator. Agora, se vai ser um ator, eu não tenho a certeza que... Isto é uma discussão perene que nós temos aqui no nosso podcast. Eu não tenho a certeza que os eleitorados europeus queiram fazer essa transformação nos vários países. E não é apenas uma questão teórica. No próximo ano vão haver eleições em França. Eu acho que mesmo que o Rassemblement Nacional ganhe as eleições, eu acho que o presidente, tal como a Meloni, lá está, vai se melonizar e vai jogar o jogo da União Europeia. Mas isso não é garantido. Porque na União Europeia nós temos uma democracia. E, por exemplo, é muito instrutivo para mim que há várias eleições, nomeadamente na metade leste da União Europeia, seja na República Checa, na Roménia, na Hungria, em que os candidatos pró-europeus têm, às vezes, dificuldades em ganhar as eleições. Portanto, a União Europeia não é totalmente popular e mesmo quando a União Europeia é popular, as pessoas querem manter o que existe, mas não querem necessariamente avançar para o próximo nível. E isso aí temos que respeitar a decisão dos eleitores. Não é uma questão institucional, é uma questão também política. Eu queria só falar aqui de 2 pontos e queria depois lançar aqui um repto para o Sr. General explicar aqui uma coisa à nossa audiência que eu acho que vamos beneficiar da sua explicação. Estamos aqui a falar da transição da China. Eu quero dar 2 datas que eu acho que o ano passado revelam uma forma de transição para algo diferente na relação entre os Estados Unidos e a China, que é 24 de fevereiro e 12 de maio. 24 de fevereiro foi uma data do ano passado, em que a administração de Trump tinha chegado ao poder há um mês e fez aprovar no Conselho de Segurança das Nações Unidas uma resolução, 2764, se não me engano, em que defendia a paz para a Ucrânia sem se referir de modo algum ao facto da Rússia ter invadido, ou seja, não fez qualquer juízo de valor. E o que aconteceu nessa votação foi que todos os membros europeus do Conselho de Segurança abstiveram-se e todos os membros não europeus, incluindo os Estados Unidos, votaram a favor. Ou seja, claramente temos uma Europa isolada e é isso que esta data representa, os Estados Unidos já não quererem
fazer parte do Ocidente como um bloco geopolítico, porque numa guerra da maior importância para os dois lados, os Estados Unidos e a Europa têm opiniões diferentes. 12 de maio, nós lembramos, no meio daquelas tarifas todas, a certa altura os Estados Unidos impuseram ou ameaçaram a China de várias tarifas importantes sobre vários materiais. A União Europeia fez algumas cedências para amenizar as tensões, a China não cedeu e no dia 12 de maio os Estados Unidos sentaram-se à mesa para fazer um acordo com a China em que reduziam as tarifas e a China não fez qualquer cedência E esta é uma data que marca o quê? Marca a data em que os Estados Unidos não são o único fulcro do sistema comercial, porque eles não conseguem impor à China. E, portanto, é neste ponto que eu acho e que eu vejo a Europa, e, portanto, há aqui cenários para o futuro, não tenho certeza que a Europa vai se assumir como esse ator. Agora, eu acho que se a Europa quer jogar este jogo, tem que se assumir como ator e não apenas comercial. O desafio que lançava aqui ao Major-General, ele já falou muito bem da questão Estados Unidos, China e da Ásia-Pacífico. O Major-General revelou que é a armadilha de Tucídides. Eu queria que o Sr. Major-General explicasse à audiência o que é que isto é, a armadilha de Tucídides, e de que forma é que se aplica esta dinâmica Estados Unidos-China no futuro. Muito obrigado. É que muitas vezes falamos em conceitos e que são áridos ou abstratos para quem nos acompanha. Portanto, a armadilha de Tucídides é uma teoria que o historiador Tucídides, na Grécia clássica, tomando como referência a Guerra do Peloponeso, em que entre Esparta e Atenas havia uma disputa pela hegemonia no Peloponeso, na Grécia Antiga, e a teoria é que quando uma potência hegemónica, digamos, tem a prevalência num determinado espaço geográfico, geopolítico, e há outra potência em ascensão, a tendência é que invariavelmente haja um conflito. Isto é, a potência que ascende entra em conflito com a potência que está, digamos, no patamar hegemónico. Neste momento é isso que estamos a assistir. A questão aqui é quem é a potência hegemónica. Não temos dúvidas que em termos económicos é a China. Em termos tecnológicos há uma disputa muito acentuada entre os Estados Unidos e a China. E em termos económicos, naturalmente, a China está em ascensão, é a China que vai confrontar os Estados Unidos, não obstante os Estados Unidos sejam ainda o país que, por exemplo, no quadro das instituições internacionais, nomeadamente as instituições ligadas à parte financeira, portanto o FMI, o Banco Mundial, etc. É todo o ecossistema económico, todo o ecossistema do petrodólar, digamos, aquilo em que assenta o poder norte-americano, que é isso que foi, em certa medida, está na base destes conflitos, é, em certa medida, a manutenção das raízes, da essência das regras que dizia aqui o professor Alberto Cunha do sistema, que um país pretende preservar, que são as regras que emergiram Bretton Woods a seguir à Segunda Guerra Mundial. Na prática, petrodólar, prevalência do dólar, digamos, a partir do momento que Nixon saiu do padrão ouro e considerou o dólar como moeda fiduciária, etc., tudo isso é o que está neste momento em discussão, com a criação do Banco de Desenvolvimento, onde está a Dilma Rousseff, como sabemos, é que os norte-americanos quiseram participar e os chineses não permitiram. E o Banco de Investimento em Infraestruturas Asiáticas. Perfeitamente, é outro bem. Portanto, o que estamos a assistir é, em boa verdade, por um lado, os Estados Unidos a baterem-se por manter as duas bases da sua hegemonia global. Uma é o dólar, o petrodólar, portanto, ou o comércio internacional em dólares, e a outra é a livre navegação através do controlo dos estreitos e do controlo das rotas. Daí, e isto entronca um pouco na primeira questão, daí a relevância do que se passa neste momento no Médio Oriente. Não é meramente a questão do urânio. Tudo isso é para nos, em certa medida, para nos entreter e para nos colocar aquilo que Naomi Klein chama a doutrina do choque, não é? Se nós tivermos uma percepção de risco, estamos muito mais atentos. É um bocado agora como as pandemias, não é? Esta pandemia agora dos paquetes, etc. Temos a memória do coronavírus, não é? Portanto, isto para dizer que as duas bases da essência do poder norte-americano, que são estas, para a qual os norte-americanos alavancaram todo um sistema securitário
destinado a manter esta liberdade de navegação, daí os 11 porta-aviões, as 6 esquadras que têm globalmente, São Moreno uma traiçoa, são, portanto, a esquadra do Atlântico, a esquadra do Pacífico, a esquadra do Índico, etc. Todas estas esquadras, a divisão do mundo em comandos estratégicos, que para as pessoas desconhecem, mas os Estados Unidos têm um mundo dividido em comandos estratégicos, tudo isto tem a ver com muitas bases e muitas alianças. Há quem fale em 800 bases, não são 800 bases, são 800 pontos onde os Estados Unidos têm liberdade de utilização, têm acordos com os países, têm efetivamente uma presença global e a questão do dólar. Agora, o que é que nós estamos a assistir agora? Pela ação da China, da Rússia, dos produtores de petróleo, nomeadamente do Irão, e era também da Venezuela, que agora saiu do processo. O que estamos é uma tentativa de desdolarizar. A China está a fazê-lo, o Putin está a fazê-lo nas trocas comerciais. Em certa medida, um dos motores nisto é Lula da Silva. O Brasil está hesitante, mas criou agora uma alternativa ao cartão Visa, por exemplo, ao Mastercard, que é muito interessante. Criou agora que está a baralhar um bocado e está a irritar os norte-americanos. Se a China conseguisse capturar o Brasil e ainda para a sua agenda de desdolarização, isso seria uma mudança enorme na hegemonia do mundo. Eu não tenho certeza que isso vai acontecer. O fiel da balança é a Índia. O fiel da balança, porquê? Porque a Índia sabe que é a próxima grande potência económica. E o namoro que a Rússia e a China e a Rússia propriamente fazem à Índia e o namoro que os Estados Unidos fazem à Índia. A Índia é a menina do baile que toda a gente quer dançar. Teve agora um revés um bocado desagradável, porque apoiou o Netanyahu. Peço desculpa, apoiou... Não, eu ia só exatamente lembrar que, de facto, os Estados Unidos com Trump têm feito um esforço especial de aproximação à Índia e ao primeiro-ministro. De transformarem o Quad, que é eu chamo-lhe uma aliança sem dentes e tal, porque aquilo começou por ser uma aliança relacionada com aquele tremor-terra que houve na Indonésia. Tem a Índia, a Austrália, Japão e Estados Unidos. Sim, só o Quad. Não é? Transformar o Quad em qualquer coisa que seja mais do que um mero fórum de encontro para questões humanitárias. Portanto, o que está em jogo neste momento são a essência do poder norte-americano, que através de uma desdolarização que os chineses procuram e através de, agora com o Estreito de Hormuz, através de uma mudança dos paradigmas dos estreitos. Daí o risco a cartada que têm na manga os iranianos com a questão dos Houthis em Bab el-Mandeb e eventualmente têm os americanos em relação ao Estreito de Malaca e que os chineses já colocaram em relação aos países que navegam no canal do Panamá, onde os chineses tinham 2 portos e os americanos os retiraram. Daí aquele nervosismo todo do Trump com o Panamá quando entrou. Muito grande, porque os chineses disseram que passam no canal do Panamá, não aportam aqui nos nossos portos. E daí a questão da Groenlândia, da rota. Portanto, um último ponto em relação à questão do poder. A minha referência, que não anda longe daquilo que o professor referiu, é o professor Borges Gonçalves, eminente professor português do ISEG, que diz mais ou menos a mesma coisa, mas diz de outra forma e acho que sistematiza muito bem. Há 3 tipos de poderes. O poder só tem 3 pilares, o que deixa os militares um bocado incomodados. O poder tem 3 pilares. Poder político, e depois lembramos de Clausewitz, que dizia que a guerra é a política por outros meios, portanto, é onde se enquadram um emprego da força, não é? O poder económico, que é o único que marcha sozinho, e o poder do conhecimento. E o poder do conhecimento tem 2 áreas. O poder tecnológico, a tecnologia, e aqui vemos que há uma batalha, nomeadamente na área da inteligência artificial, depois podemos falar nisso, que há uma luta, uma disputa, uma corrida entre americanos e chineses neste momento, e o poder das convicções. O poder das convicções tem também 2 vertentes. É o poder das convicções que se toma na mesquita, no templo, na igreja ou no espaço, digamos, interno da convicção da liberdade de consciência, ou o poder das convicções através da informação.
do ecossistema comunicacional. Daí a importância do mundo comunicacional e daí que, em certa medida, em todos os planos dos conflitos, o domínio cognitivo hoje é mais importante do que o próprio domínio físico. Sim, e Alberto, ia perguntar aqui também para tentar fechar um bocadinho esta discussão, olhando para aquilo que é o panorama político, nós, por exemplo, na Europa, estamos numa altura que vai começar a ser decisiva com uma série de eleições, França, obviamente, sim, acima de tudo, e temos aqui uma série de projetos políticos que estão a aproveitar esta desordem mundial e esta mudança noutros locais do mundo para trazer, por exemplo, à Europa uma vaga de política antiglobalista, uma política populista, uma política que torna as guerras culturais também uma parte essencial das suas campanhas e que aproveitam ao mesmo tempo uma erosão económica e financeira da classe média, por exemplo, que procura soluções que neste momento já os projetos políticos clássicos não lhes conseguem apresentar. Quão importante vai ser este período de eleições e quão importante é este campo de batalha da França para decidir também o que vai ser a ordem mundial a partir da Europa, porque Bardella sabe-se que, se ganhar, tem um projeto político de hegemonia que, por exemplo, tu falaste de Giorgia Meloni, se calhar não era tão forte na perspectiva dela, era um projeto muito mais nacional do que propriamente de visão internacional. Eu vou responder, e é uma pergunta muito interessante. Eu queria só acrescentar uma coisa que gostei imenso de ouvir sobre o professor do ISEC que foi mencionado. Eu estava a pensar, quando o Major-General estava a falar de duas frentes de batalha claras, que era a questão do dólar e do sistema financeiro e a questão militar, eu pensei logo numa terceira que enquadra com este conhecimento, que é a batalha digital. Por exemplo, nós vemos toda a questão de Huawei, 5G, controle dos cabos submarinos, controle do que são a inteligência artificial, os data centers, isto hoje não é um tema económico, isto é um tema altamente político e mais. E é um tema em que os Estados, a Europa neste momento tenta fazer regulação, mas a Europa tem grande dificuldade em afirmar-se como um player neste ponto. Mas os Estados Unidos aperceberam-se há uns anos que estavam a começar a perder esta competição com os chineses. E neste momento talvez estejam, e lá está, e voltamos àquele ponto inicial. Não é por acaso que o CEO da Nvidia e o Elon Musk estão nesta viagem, porque esta competição, também pelo tal poder do conhecimento, que é a mesma coisa da dimensão do conhecimento de Susan Strange, aqui estamos mais ou menos a falar da mesma coisa, é um conflito e que os Estados Unidos estavam a começar a perder. Bem, voltando aqui à questão europeia, eu devo dizer, eu discordo sempre da questão, eu não acho que haja uma desordem, acho que há uma transição da ordem, que são coisas diferentes. A ordem continua a existir, simplesmente. O papá que nos dava a ordem, o daddy, como diria Mark Rutte, que nos providenciava a ordem a nós, europeus, desistiu deste tipo de ordem porque acha que prefere... Lá está, o próprio Colby, que nós já mencionámos aqui. Eu penso que o secretário da Defesa dos anos 90, William Cohen, talvez, eu estava aqui a tentar ver. Pronto, o Colby é o atual subsecretário da Defesa e ele fala numa NATO 3.0. Isto vai desembocar especificamente na questão francesa. E a NATO 3.0 para os americanos é: nós agora não garantimos a segurança de borla. Nós agora garantimos... Ou nunca foi de borla, tinha uma projeção de poder, mas agora são os locais que garantem segurança e de preferência um pouco musculada, comprando material aos americanos. Ora bem, a eleição francesa é neste contexto que se vai desenrolar. E há a questão, para os franceses, a França para mim é um país... É o país que decide muitas vezes qual é a orientação política da Europa. A Alemanha decide a orientação económica, mas a França decide a orientação política. Para mim, um dos maiores políticos, se não o maior político do século XX, chama-se Charles de Gaulle. Não é uma escolha particularmente original, mas ele merece. E vai sair um filme francês este ano sobre ele que eu tenciono ver. E o general de Gaulle, a partir dos anos 60, pôs 3 trajes-mestras naquilo que era a orientação da França e que a partir daí nunca se foi diluído totalmente, mas diluiu-se um bocado. Primeiro, nós temos independência. Associamos ao projeto europeu e associamos à NATO na medida em que está de acordo com os nossos interesses. Segundo, não acreditamos no capitalismo sem intervenção do Estado. Se há país na Europa que está mais preparado para a ordem que nós estamos aqui a descrever, é a França. Porquê? Porque, por exemplo, a França tem investimento estatal e planeamento estatal muito importante na área das novas tecnologias, na energia nuclear, naquilo que é a aeronáutica, que nenhum outro país tem. Não quer dizer que seja o poder económico mais avançado. Essa é a Alemanha, mas o Estado não é apenas um árbitro para os franceses, é também um jogador. E o terceiro ponto é que
A concepção do sufrágio universal presidencial para a França dá ao presidente uma margem de manobra em política externa que mais nenhum líder na Europa, pelo menos, tem. O que significa, voltando a estas eleições, e esta é a eleição mais importante, o presidente da França que for eleito terá a oportunidade, mesmo que não tenha maioria parlamentar, para definir qual é a orientação política da França. E é assim, não há aqueles projetos que eu estava aqui a dizer que a Europa precisa para se afirmar como um jogador na arena internacional, não existem sem a França. Isso é garantidamente. Para mim, a conjugação do que vai ser... Para mim são três. É a eleição da França, as várias eleições na Frente Leste e, mais uma vez, a União Europeia tem tido alguma dificuldade em convencer os cidadãos da metade mais a leste que a União Europeia e o continuar da União Europeia será bom para si. Nós falámos da Bulgária na semana passada. Após 4 anos do euro, porque o euro tem vantagens, mas também tem desvantagens em termos de soberania monetária. Vamos ver daqui a 4 anos como é que os cidadãos da Bulgária vão reagir. E depois temos as eleições dos Estados Unidos conjugadas com isso. E aquilo que eu posso dizer, e com isto concluo, é, primeiro, esta nova abordagem dos Estados Unidos é extraordinariamente impopular na Europa, à direita e à esquerda. E algo que nós estamos a ver é que muitos destes movimentos populistas estão-se a afastar um pouco de Donald Trump. Ou seja, eles não renegam exatamente as suas ideias, mas dizem, bem, o Donald Trump, nomeadamente a questão da Groenlândia, até a AfD foi obrigada a dizer, bem, aquilo não nos representa, foi um erro. A Meloni, que está neste momento a tentar balançar os dois lados do Atlântico com cada vez mais dificuldade, diga-se, é muito embaraçada. E segundo, e aí eu não sei se o Major General concorda comigo, eu acho que mesmo se o candidato democrata, vamos imaginar o Gavin Newsom, ganhar as próximas eleições nos Estados Unidos, eu não acho que a relação entre os dois lados do Atlântico vai ser a mesma do que era há 15 anos, porque primeiro a Europa já está a desenvolver uma indústria de defesa e os europeus já perceberam que os Estados Unidos previsíveis no sentido de darem, digamos, dava a liberdade de navegação, já não é a mesma coisa. Os Estados Unidos têm outro tipo de interesse e, portanto, não sabemos se os europeus vão ter, de facto, através das eleições, capacidade de ter uma agenda mais coesa, mas certamente não vão voltar a aceitar o mesmo dos Estados Unidos que aceitavam há 20 anos. Permita-me aqui só uma adenda àquilo que o professor disse. Há uns irritantes entre os Estados Unidos e a Europa, alguns deles têm até uma certa base concreta, não é? Este pacote dos 90 mil milhões que a Ucrânia, digamos que viu aprovado há pouco tempo, não é? Com a saída do Sr. Orbán, 2/3 são para equipamento militar, 1/3 é para o funcionamento do Estado. Os 2/3 do equipamento militar têm uma cláusula, creio que não é exclusivista, mas assenta fundamentalmente na compra de material europeu. Ora, isso irrita bastante os norte-americanos. E vimos o Sr. Pistorius há 2 dias, foi a Kiev. Portanto, foi a Kiev, não foi só fazer uma visita de cortesia, foi precisamente o principal país que vai contribuir para estes 60 mil milhões de material militar é a própria Alemanha. Então está a assegurar que esse dinheiro entre em porta giratória. Portanto, vai para a Ucrânia, mas nem sai da Ucrânia, porque vai ser para alavancar a indústria alemã através do apoio militar à Ucrânia. Portanto, isso irrita em certa medida os norte-americanos, porque estava no projeto, mas não era bem este. Portanto, digamos, mesmo entre aliados, há pequenas coisas que mesmo que ganhem os democratas, ou previsivelmente se possa verificar, e dentro de 2 anos, dificilmente a situação será a mesma, e depois os interesses permanentes são os mesmos, não é? Em boa verdade, se formos ver a essência, o que há uma mudança de estilo, não há uma mudança de objetivos. Trump é manifestamente diferente de Biden, é óbvio, não é? Mas os objetivos são os mesmos, em boa verdade. Pois há pequenos pormenores, há questões... E tem sido essa precisamente uma das grandes críticas à política norte-americana, mesmo internamente. Ou seja, a falta de mudança estratégica quando há transição entre republicanos, democratas e... Até em relação àquilo, a crise que Trump tem com o movimento MAGA, em relação àquilo que tinha prometido, que era acabar as Forever Wars, etc., vai contra aquilo que é o conceito estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem uma dimensão estratégica global e que haver um candidato a presidente que tem como base da sua campanha um regresso a fronteiras, uma política isolacionista, vai contra aquilo que são os interesses norte-americanos, porque um país que tem 39 trilhões de dívida está perfeitamente dependente da economia global. Profundamente dependente. Ainda tem o dólar. Ainda tem o dólar, que é um privilégio. É um privilégio, mas
neste momento, por exemplo, o comércio com a China nos últimos 4 anos agora reduziu para metade. A China tem vindo a libertar-se lá dos títulos de dívida norte-americanos. A Turquia também, a Índia também. Até o Japão, segundo creio, até o Japão. Portanto, os Estados Unidos têm as luzes vermelhas ligadas. Portanto, os fundamentos do poder norte-americano estão em crise. E depois, não nos podemos esquecer que o serviço da dívida norte-americana é maior do que o orçamento de defesa. E o orçamento de defesa norte-americano, o deste ano anda quase no 1 trilhão, 980 mil milhões de dólares. Para o ano vai para 1,5 trilhões. Mas o serviço da dívida consegue ser maior. Portanto, é claro que não se verifica porque quem controla as agências de rating ainda são os americanos. Mas se houver uma mudança no rating norte-americano, o sistema entra em colapso pura e simplesmente. E isso, digamos, aquilo que faz com que o mundo continue a investir em dólares, a comprar dólares, etc., e fazer a sua economia em dólares, é esta ideia de poder que os norte-americanos transmitem. Portanto, se isso colapsar, como diz um dos papas do neoliberalismo americano, Robert Kagan, não é, que fez aquele artigo no The Atlantic há 2 dias, em que diz que os Estados Unidos, é claro que eu não digo que ironiza, porque o artigo é bastante cáustico e bastante assertivo, diz que este embate que os Estados Unidos tiveram com o Irão atestam que os Estados Unidos, neste conflito, fizeram um papel de um tigre de papel. Portanto, há aqui toda uma situação, um conjunto de dúvidas que se colocam que nos deixam com alguma perplexidade. Vamos ver, não é? Muito obrigado, Major General. Muito interessante mesmo esta discussão. Nós não temos mais tempo para este ponto central, mas queremos fazer aqui uma dinâmica até para que o Major General possa dar-nos a conhecer um bocadinho mais sobre si. É quase como um questionário de Proust à lá ABC do mundo. Mas são perguntas mais leves, porque nós, como hoje não temos o Bernardo, que foi quem escolheu o tema mais leve do próximo episódio, não vamos ter o tema mais leve como normal, então será este o nosso segmento mais leve. E eu queria começar por perguntar, primeiro, se o Major General pudesse escolher ver um filme, ler um livro ou ouvir uma boa música, qual delas escolhia? Ler um livro. Ler um livro. E qual era o livro que neste momento está na sua mesinha de cabeceira? Tenho vários. Tenho vários. Muitos me foram oferecidos, mas tenho um livro para ler já há algum tempo que é o Paradoxo da Estupidez. É um livro. Já li em parte. Título sugestivo. É um título sugestivo, sim. É o Paradoxo da Estupidez. É aquele que mostra como as organizações podem promover os estúpidos. Isto não é os estúpidos, peço perdão, não quero ser deselegante. Podem promover, porque as pessoas não são estúpidas. As pessoas não são nada estúpidas. Podem fazer pessoas brilhantes, verdadeiramente brilhantes, levá-las a ter um comportamento estúpido. Isto é, modificar completamente o seu comportamento com base em lógicas completamente anacrónicas. Há pouco, desculpe saltar um pouco da frequência, há pouco, e porque faltou-me dizer isso, e até porque o professor abordou o assunto, mas toda esta crise que estamos a ver com a diluição daquilo que são os partidos que durante anos vimos como sendo aqueles que nos perspectivavam um futuro, não é? Os partidos sociais-democratas, os partidos democristãos, não é? Os partidos do arco da governação e a emergência de partidos populistas vem um pouco, talvez, na consequência da falência do neoliberalismo. Da falência e não temos tempo aí, certamente não é, e da falência do consenso de Washington, em certa medida. E podemos estar, eu agora pegava numa frase de uma personagem que não é nada querida por ninguém em lado nenhum, excepto num pequeno país ali na Ásia Ocidental, como lhe chamam agora, que é Smotrich, é que para haver uma mudança, eventualmente vamos ter ou uma grande crise ou um grande conflito. E é neste dilema em que estamos hoje,
neste dilema, não, neste risco em que estamos hoje, de poder ter uma grande crise ou um grande conflito, que aí poderá haver uma mudança sistémica. Isto falava na parte sistémica que o professor referia há pouco. Sim, e saltando do que tem agora na sua mesa de cabeceira, um livro, pode ser o seu preferido, ou queremos ouvir o livro da vida, queremos o livro da sua vida, o artista favorito e o filme favorito. Queremos as 3 coisas. Começando pelo livro, ou seja, assim, um livro que acha que é essencial as pessoas lerem. Olha, boa. Há um livro que eu acho que é essencial para as pessoas lerem, que eu li quando estava no Instituto, e que entra um bocadinho naquilo que estávamos a falar, que é Inteligência Emocional. Chama-se Inteligência. Não me recordo agora, mas digo-lhe o livro, há vários. É um americano, é sobre trabalhar com inteligência emocional. Creio que é este o título do livro. Ele tem vários. Inteligência é de um americano muito bom, que talvez nos ajudasse um pouco a amenizar as relações sociais, as lideranças, e percebermos que ter inteligência emocional é mais importante que ter inteligência cognitiva. Portanto, é muito mais importante. E inteligência emocional, na prática, é como nos relacionamos uns com os outros. Eu já o li há bastante tempo. Digamos, é dos livros que mais... que achei mais... Em termos, digamos, com mais impacto. Mais marcou também. Mais marcou, em termos de impacto pessoal. Nós vamos também pôr na descrição depois. Sim, por favor. Eu tenho livros... E artista musical e filme da sua vida? Olha, um dos filmes que a mim até em termos profissionais foi o Apocalipse Now. E porquê está no meu top 10 também. Porquê o Apocalipse Now? Porque é a mensagem que traz. O filme é extremamente... É pena não se fazerem mais filmes desses. É incrível. É um daqueles épicos de Hollywood que hoje em dia é muito difícil de fazer. E a lógica do filme é porque o coronel... que o homem das Forças Especiais vai eliminar, que é uma das missões nas Forças Especiais, é a missão ideal, mas é questões militares, não me interessa. O que mostra é a apologia do choque. O que ele faz é, quando ele diz, nós fomos fazer uma inoculação às crianças numa aldeia do Vietnã, no Vietnã, chegamos lá, passado 8 dias, os vietcongos tinham-lhe cortado o braço. E vê-se que esse foi o ponto que levou o coronel a ficar louco. Enlouquecer. E aí percebeu o horror, a beleza do horror. E acaba assim, aliás, o filme The Horror. O horror. O filme acaba no horror. E mostra, e nós estamos no horror. O Apocalipse Now é Gaza. O Apocalipse Now é o sul do Líbano. O Apocalipse Now é os ataques, fundamentalmente esta desconstrução do direito internacional humanitário. É a ideia do Amalek, é a perfídia, é o não haver regras, é o fim do direito. Esse filme merece ser visto. E quando o coronel com um chapéu de cowboy diz adoro o cheiro do napalm pela manhã. Sim. Robert Duval. É verdade. E quando se vê que toda aquela gente estava sob efeito de aos tiros para o ar e depois vinham os helicópteros e traziam umas pin girls lá, umas call girls, mostra o circo e a decadência em que podemos cair. O filme é muito importante. E o shock and awe, o choque e pânico é a lógica da força que hoje, e isso deve-nos assustar. Deve-nos fazer pensar. São performances incríveis do Marlon Brando, tem a cena dos helicópteros com a cavalgada das Valquírias. Isso, que as Valquírias. É uma cena épica. A mim lembro-me sempre da subida deles no rio com o barco. Sim. Deles a andar de surf depois a ir buscar as bananas. É um filme absolutamente inacreditável. Lembro-me também, o meu pai, é incrível que estamos a falar deste filme, o meu pai tem a versão maior, que acrescentava, por exemplo, uma cena em que ele fica uma noite numa casa de franceses que viviam lá e que estavam
completamente irritados com o Mendes France, que foi o ministro que os tirou do Vietnã. Tem essa parte. E depois tem uma parte em que eles estão numa tenda e aparecem essas call girls, eles pagam com bidões de petróleo, pagam para estarem com as call girls. É completamente surreal este filme. E tem lá também outro ponto. Obrigado, porque tem aquele ponto em que o navio não é, aquela embarcação, aquele barco vai subir o rio e tal, para ir ter lá com o coronel, e há um ataque aéreo. Há um ataque e morrem uma data de civis, e o capitão diz, e com alguma razão: primeiro bombardeamos com napalm, depois distribuímos pensos rápidos. Porque é a lógica, a nossa lógica. Primeiro bombardeamos, claro, e depois levamos rações de combate e levamos cookies, distribuímos cookies. Portanto, isto devia-nos fazer pensar na lógica do poder ocidental, e talvez seja a altura de mudarmos de paradigma. E nós portugueses não somos desta linha. Eu peço desculpa, posso parecer um bocadinho... eu costumo sempre lembrar, nós não fizemos um império comercial. Não foi colonial. O período colonial é este período pós a Conferência de Berlim, não é? Nós mandamos embaixadores. Foi com embaixadores, levando prendas, como os chineses. Levamos prendas. Porque quando levamos, não era exército, grupos armados, acabávamos a servir à mesa aos reis africanos ou aos reis dos locais, porque éramos poucos, tínhamos 1 milhão. Portanto, tivemos a inteligência de negociar e de nos misturarmos. E quando tomamos Goa, a ordem de Afonso de Albuquerque, que foi ele que ditou as lógicas do poder marítimo, que é hoje a lógica que os americanos utilizam, ponto, não é? O Afonso Albuquerque acabou com aquela lógica de matar as viúvas quando morriam os maridos, e fez como o Alexandre. Os portugueses casaram-se com locais. Portanto, nós miscigenamos-nos. Portanto, é por isso que nós estamos na Europa, e bem, mas nós somos muito mais do que a Europa. Somos muito mais do que a Europa. E sempre que nos imiscuímos nos assuntos da Europa, não devemos sair da Europa, entenda-se, porque a conjuntura, sempre que nos imiscuímos nos conflitos da Europa, demos-nos mal. Demos-nos mal em Lalis, demos-nos mal quando nos juntamos aos espanhóis e fomos para a Invencível Armada. Demos-nos mal quando nos metemos nas questões estratégicas europeias. E só mesmo para terminar, se quiser partilhar, com certeza. Major General, qual é o seu clube? Com certeza. A minha geração, porque viu o Eusébio. Eu vi o Eusébio a jogar no Mundial de 66. Sim. Só pode ser do Benfica. É compreensível, apesar de eu não concordar com essa religião. É compreensível. Com muita admiração pelo espírito portista, dos portistas, muita admiração pelos portistas, com uma certa deferência para com os sportinguistas, com o elitismo sportinguista, diga-se de passagem. Bem dito. Mas o país tem que ter boas elites e o savoir-faire dos sportinguistas. Mas eu sou de um clube onde estão intelectuais, onde estão pessoas, digamos, da massa produtiva, onde estão pessoas com grandes rendimentos e pessoas com menos rendimentos, onde está e quando vi o Xanana Guzmão com o boné do Benfica, naturalmente percebi que o Benfica é um clube global e os portugueses sabem que o Benfica é um grande clube. Muito obrigado, Major General. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado pelo seu desportivismo também. Obrigado pelo seu desportivismo aqui também, para partilhar tudo connosco. Foi um gosto ter estado aqui. Muito obrigado mesmo. Um gosto ter estado, professor. Sim. A nós resta-nos despedir-nos. Alberto Cunha, o nosso comentador e especialista residente, eu, Bruno Mourão, o nosso moderador. O Bernardo Valente não está cá, mas está em espírito, faz sempre parte deste nosso ABC do Mundo. Major General, muito obrigado mais uma vez. Sigam, subscrevam, vejam-nos em todas as plataformas, incluindo YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Sigam-nos também no Instagram. Nós temos uma página cheia de surpresas e muitas coisas divertidas para vocês. Este foi mais um episódio do ABC do Mundo. Até ao próximo.
ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.